Olá, crianças! Bom estarmos aqui novamente juntos para aprendermos mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Nesse segundo domingo de agosto, nós comemoramos o dia de uma pessoa muito especial, dos pais. Isso, os pais são pessoas bem especiais que foram criados por Deus para fazer parte das nossas vidas. Se você está com seu pai aí perto de você, chame ele para assistir o nosso vídeo, porque nós vamos falar com eles também hoje. Se eles não estão, você vai ter que prestar bastante atenção para depois contar tudo o que ouviu para eles. Combinado? Em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus fala assim: Filho meu, ouve o ensino de seu pai. Filho meu, ouve o ensino de seu pai. Olha o que a Bíblia nos fala, que devemos ouvir o ensino de nosso pai. Deus criou os pais com muito amor, com muito carinho e deu a eles força, coragem, sabedoria para estar lutando, para estar trabalhando, para sustentar, para proteger a toda a sua família. Os pais levantam cedo, trabalham o dia todo e conseguem assim trazer o dinheiro para comprar todas as coisas que a gente precisa dentro de casa, não é verdade? Alimentos, roupas e tudo mais que precisamos. São homens muito corajosos, são verdadeiros soldados que lutam para proteger, para sustentar a sua família. E os pais que já têm Jesus em seu coração, eles ainda têm uma missão muito importante para cumprir. Tem outra missão a cumprir, além de sustentar, proteger sua família. Eles têm que lutar no exército de Deus. Sim, no exército de Deus. Porque o inimigo de Deus, o diabo, ele quer destruir as famílias, ele quer nos separar de Deus, ele quer fazer com que a gente peque, para que fiquemos longe de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. E é isso que o inimigo quer fazer com as famílias, deixar as famílias longe do amor e do cuidado de Deus. Então, o pai que já tem Jesus em seu coração, como seu Salvador, ele tem uma obrigação ainda maior, um dever ainda maior, que é cuidar da vida espiritual, que é lutar no exército de Deus para cuidar da sua família. Todos nós, eu, você, criança, temos que lutar nesse exército também. Mas os pais são como o capitão dos soldados, que são seus filhos. Então, ele precisa estar bem preparado para poder ensinar aos filhos como lutar. Sabe que aqui na Bíblia, nós temos lá no livro de Efésios, capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus para que possamos usar para lutar nesse exército de Deus, contra o inimigo de Deus, contra o diabo. Temos aqui falando sobre a armadura. Nós vamos falar sobre essa armadura. Uma armadura que os pais devem usar, saber usar e ensinar os seus filhos como usar. É responsabilidade dos pais estar ensinando aos filhos como usar essa armadura. Vamos ver como se usa essa armadura? O que fala essa armadura? Aqui temos um pai. Aqui temos um pai. Os soldados, para lutar na guerra, eles precisam de roupas especiais. Os policiais, para trabalhar, para defender as pessoas dos perigos, dos ladrões, assaltantes, eles usam uma roupa especial. Usam uniforme, usam colete para proteger, dos tiros.
usa uma bota, o coturno, um cacetete, a arma. Os soldados lá da época da Bíblia, da época de Paulo, que escreveu o livro de Efésios, eles também usavam uma roupa bem especial para lutar nas guerras, para não ser ferido, para se proteger. Então, Paulo comparou essa armadura dos soldados com a armadura que nós, servos de Deus, temos que usar para lutar contra o inimigo de Deus. A nossa armadura, para lutar no exército de Deus, ela é invisível. Mas o apóstolo Paulo comparou com a armadura que os soldados usavam. Os soldados usavam, na época, um cinto bem largo que protegia aqui, ó, toda essa região do corpo do soldado. Era assim. Protegia a barriga, protegia toda essa região do corpo do soldado. O apóstolo Paulo disse que na armadura de Deus, esse cinto é o cinto da verdade. O cinto que nós devemos usar na armadura de Deus é o cinto da verdade. Essa verdade quer dizer o quê? Que nós devemos saber que Deus nos criou com todo amor, com todo carinho. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar e nos salvar. Então Deus quer nos salvar. E a partir do momento que nós aceitamos essa salvação, que nós pedimos para Jesus ser o nosso Salvador, Deus estará sempre junto, sempre presente, sempre junto de nós, nunca nos abandonará. Pais, vocês têm que saber disso, que Deus nos criou, que Deus nos ama, que mandou seu Filho para nos salvar, quer que a gente seja salvo, que vai morar com Ele no céu e que Ele sempre está junto conosco. Você tem que saber essa verdade e você tem que ensinar como capitão do seu lar. Você tem que ensinar essa verdade para os seus filhos. Devemos ter certeza desse amor de Deus por nós, dessa grande verdade de que Deus quer nos salvar através de Jesus e que Ele sempre, e a partir do momento que nós pedimos para que Ele nos salve, Ele estará sempre junto de nós. Nós devemos viver, esse cinto nos diz também, que nós devemos viver em verdade, sempre falando a verdade. Porque Jesus fala que Ele é a verdade. A Bíblia fala que Jesus disse que Ele é a verdade. Então devemos viver em verdade, falando a verdade. A Bíblia nos diz que o diabo é o pai da mentira. Então não devemos nunca falar nenhuma mentira, porque estaremos agradando ao diabo. Jesus é a verdade, então Ele quer que nós vivamos sempre falando a verdade, que nós vivamos sempre na verdade. Então você, pai, você deve viver na verdade, sempre sendo verdadeiro, falando sempre a verdade e ensinar aos seus filhos sobre isso, a crer que Deus nos ama, que Deus quer nos salvar, que Deus está sempre conosco, saber dessas verdades e viver na verdade. Uma outra parte da armadura que os soldados usavam para se proteger se chamava couraça. A couraça, ela ia aqui, ó, do pescoço até a cintura. Era assim. E protegia toda essa parte do corpo do soldado. Deixava toda essa parte do corpo do soldado protegida. A parte da frente e a parte das costas. Protegia um órgão muito importante que nós temos aqui, ó, que é o coração. Isso aqui era feito de aço, então não deixava que nada atingisse o corpo,
o peito dos soldados. E na nossa armadura, para lutar no exército de Deus, na armadura de Deus, essa couraça é chamada de couraça da justiça. Chamada da couraça da justiça. Justiça porque Jesus morreu em nosso lugar e nos justificou e limpou o nosso coração de todo o pecado. Sim, deixou o nosso coração limpo de todo o pecado. Quando nós pedimos para Jesus nos perdoar, o nosso coração se torna limpo pela justiça de Cristo. E devemos também viver, então, a partir desse momento, viver em justiça, decidindo. Deus nos dá o poder de decidir o que é certo, de decidir a fazer o que é certo ou a fazer o que é errado. Sim, a partir do momento que pedimos para Jesus ser o nosso Salvador, Ele limpa o nosso coração. E a partir desse momento nós temos o poder. Deus dá o poder a você, Pai, de decidir o que é certo e o que é errado. Você pode decidir fazer o bem ou fazer o mal. Você pode decidir amar ou odiar. Você pode decidir obedecer ou desobedecer. Isso é um poder que você tem. É um poder que Deus te dá. E você deve decidir sempre a fazer o que agrada ao Senhor, a viver conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus. E Ele quer que você seja um homem justo. Ele quer que você ensine seus filhos a serem crianças justas, a amar, a fazer o que é certo, a fazer o bem para todos. Uma outra parte da armadura que os soldados usavam era as sandálias. Eles usavam em seus pés uma sandália toda especial. Essas sandálias eram preparadas, era fortes e tinha nelas tachinhas para eles ficarem bem fincados no chão, para ficarem bem fixos no chão e não escorregarem. E para ficarem de pé e poderem lutar com todas as forças nas guerras. E na armadura de Deus, essa sandália é as sandálias da paz. Quando temos Jesus em nosso coração, o nosso coração se enche de paz. O nosso coração tem a certeza de que Deus está conosco, tem a certeza de que Deus nos ama, tem a certeza de que Deus quer nos salvar. Então, nosso coração fica em paz e assim nós transmitimos a paz para a nossa casa, nós transmitimos a paz para onde quer que a gente vá. E você, Pai, coloque em seus pés a sandália da paz. Traga paz para o seu lar, traga paz para o seu trabalho, traga paz por onde quer que você andar. Transmita a paz, transmita o amor, viva em paz e ensine os seus filhos a viverem em paz, tendo a certeza de que Jesus está ao seu lado, que Jesus está no seu coração e que eles podem viver em paz, transmitir essa paz, transmitir o amor para todas as pessoas. Depois, na armadura dos nossos soldados, eles usavam para proteger a sua cabeça um capacete. Esse capacete protegia toda a sua cabeça. A cabeça precisa ser protegida, porque se a gente cai, se há uma queda, bate a cabeça, afeta todo o nosso corpo, não é verdade? Por isso, eles usavam esse capacete. Na armadura de Deus, nós temos um capacete também, que é o capacete da salvação. Capacete da salvação. O capacete da salvação é a certeza que nós temos a nossa salvação em Cristo. Cristo nos salva a partir do momento que pedimos para Ele ser o nosso Salvador. Agora,
A nossa mente tem que ser uma mente de um servo salvo por Cristo. Tem que ser como a mente de Cristo, que obedecia, que fazia a vontade do Pai, que só pensava, falava, olhava para as coisas que agradam a Deus. E assim deve ser a sua mente também, Pai. Deve ser pensamentos, devem ser palavras, devem ser olhar que agrada a Deus, de um servo de Deus, que agrada, que faz a vontade do Senhor, de um servo salvo, para que você possa ensinar tudo isso aos seus filhos, que eles devem pensar coisas boas, que eles devem ver, assistir, ouvir coisas que agradam a Deus. Nós devemos alimentar a nossa mente com coisas que agradam a Deus. Devemos ter cuidado com aquilo que assistimos na TV, com as músicas que ouvimos, tudo isso, tudo que não agrada a Deus. Isso nos afasta de Deus, isso agrada ao inimigo de Deus. Por isso que nós devemos alimentar a nossa mente, alimentar os nossos olhos, os nossos ouvidos com as coisas que agradam a Deus, com as coisas que falam sobre o amor, sobre a salvação de Deus, para que possamos ser um exército forte, um exército que vá ter condições de vencer o inimigo. Você, pai, você tem que ser o exemplo no seu lar. Você tem que ensinar o seu filho a pensar com a mente de Cristo, a sempre assistir, a sempre ouvir, falar coisas que agradam a Deus. Outra parte da armadura dos soldados, eles usavam para se defender nas guerras, eles usavam um grande escudo. Esse escudo protegia o seu corpo das flechas que os inimigos lançavam. Eles colocavam na frente do corpo e as flechas não acertavam o seu corpo. Olha como era importante esse escudo. E na armadura de Deus, esse escudo é o escudo da fé. Esse escudo é o escudo da fé. Uma palavrinha pequena, mas de grande importância para nós. A fé é crer, é acreditar, é confiar no poder de Deus, no amor de Deus, na salvação de Deus por nós. Mesmo que não vemos Deus, mas podemos crer, podemos ter fé, podemos confiar que Deus está junto de nós, que Deus nos ama, que Ele quer nos salvar através de Jesus, que Ele está sempre junto de nós e nunca nos abandona. Essa fé irá fazer nós lutarmos com segurança, com força, com coragem, porque teremos certeza de que Deus está junto de nós. Pai, tenha fé. Fé que Deus está sempre junto de você, dando força, te dando sabedoria, te dando coragem. E ensine o seu filho a ter essa fé firmada no Senhor, a certeza do amor de Deus por ele, do amor de Deus por você, do amor de Deus pela sua família. Fé, um grande escudo para as nossas vidas, pois com a fé nós lutaremos confiantes da vitória. Nós lutaremos com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Outra parte da armadura que os soldados usavam para atacar o inimigo era a espada. A espada era usada para atacar os seus inimigos e se defender. Na armadura de Deus, a nossa espada é a espada do Espírito. É a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós temos um exemplo muito importante, principal exemplo de alguém que usou a espada do Espírito, que usou a palavra para se defender no exército do inimigo de Deus, que foi Jesus. Um dia o diabo esteve com Jesus, levou Jesus para o deserto e disse várias coisas a ele, e Jesus o que respondeu? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito que adorará somente a Deus. Está escrito. Jesus usou a palavra de Deus para atacar o seu inimigo, para atacar o diabo. Jesus usou a palavra de Deus, e é essa palavra que nós podemos e devemos usar também para nos defender, para atacar, para vencer o inimigo. A palavra de Deus. Para usarmos a palavra de Deus, precisamos conhecê-las. Precisamos conhecê-la. Precisamos aprender os versículos, precisamos saber como usar os versículos da palavra de Deus. Precisamos saber em que momento usar a palavra de Deus. Para isso, precisamos estudar a Bíblia. Para isso, precisamos ler, precisamos entender. E assim poderemos usar com sabedoria e vamos vencer o inimigo de Deus. Quando o diabo tentar colocar em nosso coração que Deus não nos ama, tentar colocar em nosso coração que Deus não está perto de nós, tentar colocar em nosso coração que Deus não quer nos salvar, nós saberemos como responder através da palavra de Deus. Nós saberemos que lá em João 3,16, Deus disse que, lá em João 3,16, a palavra de Deus fala que Deus enviou-se, porque Deus nos amou tanto, que Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos salvar. Nós saberemos que lá em Hebreus 13, versículo 5, diz que o Senhor de maneira nenhuma nos deixará, nunca nos abandonará. Nós saberemos vários versículos que falam sobre o amor, sobre a salvação de Deus, e poderemos assim estar firmes e vencendo o inimigo de Deus, o diabo. Então, aqui está o soldado com a sua armadura. A armadura, a nossa armadura, a armadura de Deus, está aqui escrito. É o cinto da verdade, sabendo que Deus nos ama, que Deus nos guarda, que Deus nos protege, que Deus quer nos salvar, que Deus está sempre junto de nós e vivendo, sempre falando a verdade, sempre dizendo, vivendo e dizendo a verdade, nunca mentiras. Temos aqui a couraça da justiça. Somos justificados pelo sangue de Jesus e devemos viver uma vida justa, uma vida reta, escolhendo sempre fazer o bem, sempre obedecer a palavra de Deus. Temos aqui as sandálias da paz. As sandálias da paz, devemos ter a paz de Cristo em nosso coração, transmitir a paz de Cristo aonde quer que a gente esteja. No nosso lar, você, pai, deve transmitir no seu lar, ensinar a seus filhos. Temos aqui o escudo da fé. Com fé, teremos certeza de que Deus está conosco. Temos o capacete da salvação, a certeza, a mente de Cristo, fazendo, pensando em tudo aquilo que Deus fez por nós, como Deus nos ama, como ouvindo, falando e pensando somente aquilo que agrada a Deus. Temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que devemos aprender, saber, guardar em nosso coração. A palavra de Deus fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Então, devemos ter a palavra de Deus guardada no nosso coração e usá-la quando for preciso, para lutarmos no exército de Deus, com a armadura de Deus. E outra parte muito importante,
para completar tudo isso que devemos ter é a oração. Um soldado, ele obedece ao seu comandante, ao seu capitão. Todos nós somos soldados. Vocês, crianças, são soldados também. Soldados no exército de Cristo. Você, pai, você é um capitão. Você é tipo um capitão, né? Que comanda os soldados na sua casa. E o nosso Deus é o grande general que comanda todo esse exército. Precisamos ouvir o nosso general através da sua palavra. Precisamos falar tudo que vamos fazer, tudo que precisamos nos comunicar com o nosso general. E é através da oração. É através da oração que nós falamos com o nosso general. É através da oração que nós dizemos a ele tudo que precisamos, tudo que necessitamos e agradecemos a ele por todo o seu cuidado. Então, pai, tenha um contato, tenha um diálogo diário com o seu maior general, que é Deus, através da oração. Ensine aos seus soldados, aos seus filhos, a ter uma vida de oração, de diálogo com Deus, através da oração, através da leitura da sua palavra. Você é o maior exemplo da sua casa. Você é o capitão dos seus soldados. E precisamos estar preparados para lutar no exército de Deus, contra o inimigo de Deus. E assim sairemos vitoriosos. Sairemos vitoriosos dessa guerra. O inimigo está todo dia tentando nos afastar de Deus e precisamos estar preparados com a armadura de Deus para vencer essa batalha. Pai, é de sua responsabilidade a vida dos seus filhos. Então, coloque todo dia a armadura de Deus sobre a sua vida, sobre o seu corpo. Coloque todo dia essa armadura e ensine os seus filhos a usarem também essa armadura. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, no Dia dos Pais, em cada dia da sua vida. Que Deus esteja com as suas mãos sobre a sua vida, abençoando a sua vida, lhe dando força, lhe dando coragem, lhe dando sabedoria para ser um capitão excelente, para ser um capitão que ensina os seus soldados, seus filhos, a usarem bem a armadura de Deus e a lutarem por suas vidas no exército de Deus. Que você seja um exemplo grandioso, usado por Deus para abençoar a vida dos seus filhos a cada dia. Que Deus os abençoe. Um feliz Dia dos Pais. Que Deus guarde e proteja a sua vida e a vida de sua família. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo seu grande amor, agradecendo a Deus porque Ele nos permite usar uma armadura para lutarmos com coragem e força no seu exército. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, Pai de imensa bondade, neste momento em Tua presença, ó Pai, queremos lhe agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos permite viver, ó Pai. Queremos lhe agradecer, ó Pai, porque comemoramos o dia de uma pessoa tão especial em nossas vidas, uma pessoa criada por Ti com tanto amor, com tanto carinho, que é os nossos pais. Que o Senhor continue guardando, protegendo, dando força, dando coragem, dando sabedoria a cada um dos pais, para serem pais de exemplo, para serem pais que venha, Senhor, a ser exemplo para os seus filhos, que venham ensiná-los a estarem sempre nos seus caminhos, sempre andando nos seus caminhos, a fazendo a Tua vontade, a usar, Senhor, a armadura que o Senhor deixou
para que possamos usar e vencer o inimigo de nossas almas, ó Pai. Dê sabedoria a cada um desses pais. Continue abençoando a vida deles. Continue, ó Pai, sustentando e que eles venham sim, ó Pai, comandar a vida de suas famílias, que eles venham dirigir, orientar, que eles venham ser exemplo para os seus filhos e assim possamos ter um grande exército lutando, ó Pai, pela vida de nossas famílias, lutando contra o inimigo de nossas almas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe todas as crianças, para que sejam soldados obedientes a Ti, para que sejam soldados obedientes aos seus pais e venham aprender, ó Pai, a lutar com obediência, com sabedoria no seu exército, ó Pai. É em nome de Jesus que nós te oramos, te agradecemos pelo Teu grandioso amor para com as nossas vidas. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Pais, sejam capitães em seus lares. Crianças, sejam soldados obedientes a seus capitães, obedientes ao seu general, que é Deus, obediente aos seus pais. Ouçam o ensinamento de seus pais, obedeçam, guardem em seus corações e você será um soldado excelente. Será um grande soldado, um soldado vencedor. Ok? Fiquem com Deus, um grande beijo, até a próxima história, um feliz Dia dos Pais a todos os pais.